Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Dessa vez a gente vai ver as propriedades que envolvem multiplicação e divisão de raízes. Vamos lá então? Então a gente tem somente duas possibilidades de caso para o que a gente vai estudar hoje. Quando os radicais apresentam o mesmo índice, isso a gente já vem fazendo lá das nossas propriedades. Olha aqui, ó. Raiz cúbica. Raiz cúbica a gente pode juntar tudo numa única raiz, popular um único raizão, e realizar a multiplicação, né, dos valores ali, a gente encontrar essa raiz. Quando a gente tem a divisão, mesmo índice, junta tudo numa única raiz e divide os valores internos, e com isso a gente encontra. Já o caso quando os índices são diferentes, primeiro a gente deve reduzir ao mesmo índice, deixar os dois com o mesmo índice, e depois realizar essa operação com os radicandos. Parece um pouco confuso, mas eu vou fazer contigo aqui para tu conseguir entender um pouquinho melhor. Vamos lá? Olha aqui, ó. Exatamente o mesmo exemplo que a gente tem ali. Aqui o meu índice é 3 e aqui o meu índice é 2. São diferentes. O que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Raiz cúbica de 6 vezes a raiz quadrada de 3. A gente vai pegar esse valor da raiz quadrada e vai multiplicar tanto o índice quanto o expoente da primeira. Vamos lá. Esse aqui vai ficar 3 vezes o 2. Aí ali a gente fecha a raiz. 6. Quando não tem nenhum número, significa que tem o número 1 vezes o 2. Beleza. Ainda não acabou. Vamos lá. Vezes. O que a gente vai fazer agora aqui, ó, pessoal? Antes a gente tinha só o número 2. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o primeiro índice e vai multiplicar na segunda raiz. Então, vezes o 3, vezes o 3. Vamos fazer agora as contas e vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Vezes 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Agora nós temos dois radicandos de mesmo índice. A gente pode juntar todo mundo em uma única só. Então isso aqui nada mais é do que raiz sexta de 6 ao quadrado é 36. 3 elevado ao cubo é 27. Então se a gente fizer isso vezes 36, isso é igual a raiz sexta de 972. Tá bom? Então aqui é só para tu segue as cores, que não vai ter erro. Tá bom? Então para a gente poder praticar um pouquinho, vai ali no teu polígrafo logo depois desses casos que a gente apresentou e vamos fazer todos os exercícios que se encontram ali. Apesar de que na aula a gente já fez metade deles, né? E os outros tinham ficado de exercício para tu praticar. Então, vamos lá. No primeiro, o que a gente tem, ó? A gente pode juntar esses dois caras em uma super raiz. E 6 vezes 10, 60. Só que não terminou por aqui, né? A gente pode fatorar o 60. Dividido por 2 vai dar quanto? 60 dividido por 2, 30. Posso dividir por 2 que vai dar 15. Posso dividir por 3 que vai dar 5. Posso dividir por 5 que vai dar 1. Então 60 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Vamos lá. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Isso aqui nada mais é que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 vezes 5. Eu já vou deixar aqui dentro. Índice e expoente iguais, a gente pode deixar para fora. 3 vezes 5, 15. Então, nada mais é do que 2 raiz de 15. Tá bom? Nesse segundo caso, no item B, eu vou resolver o item B aqui embaixo contigo. Raiz de 7 vezes raiz de 2 mais 3. Aqui a gente aplica a propriedade da distribuição. O que é isso? Um item que está multiplicando uma soma, a gente tem que multiplicar ele
por todos os componentes que se encontram ali dentro. Então, o que a gente vai ter? Raiz de 7 vezes a raiz de 2, mais, porque mais com mais dá mais, raiz de 7 vezes 3. Raiz de 7 e raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 14, mais 3 raiz de 7. Eu só inverti aqui e joguei o 3 para frente. Então, com isso, a gente finalizou esse exercício. Não tem nada mais super elaborado para fazer. Vamos fazer o item C aqui, ó. O que está escrito no item C está escrito isso aqui, ó. Raiz quadrada de 150 dividido pela raiz de 6. A gente pode juntar tudo numa única raiz. 150 dividido por 6. E 150 dividido por 6 nada mais é do que a raiz de 25. E a raiz de 25 é a raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 5. Tá bom? Vou fazer contigo o item D aqui, ó. Vou apagar o item B para a gente poder ter espaço. Vou fazer o item D. O que o item D diz para nós? 3 mais raiz de 7 vezes 3 menos raiz de 7. O que a gente vai ter aqui, ó? De novo, duas expressões com operações dentro dos parênteses. Aqui a gente tem que aplicar a distribuição novamente. Então, o primeiro tem que multiplicar com o primeiro tem que multiplicar com o segundo multiplica com o primeiro, e o segundo multiplica com o segundo. Todas as possibilidades de multiplicação. Vamos lá, então. Vamos escrever todas essas possibilidades. 3 vezes 3, mais com menos, ó, sinal de mais aqui quando não tem mostrando é mais. Então, mais com menos dá menos. 3 raiz de 7. Mais com mais 3 raiz de 7. Mais com menos raiz de 7 vezes raiz de 7. Vamos juntar aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9. Duas coisas iguais, 3 raiz de 7 e 3 raiz de 7 são iguais, só que uma é positiva e a outra é negativa, então elas se anulam, porque isso aqui vai ficar a mesma coisa que mais 3 menos 3 raiz de 7, quando a gente viu lá na nossa aula anterior sobre a propriedade da soma e subtração de raízes. Menos desse sinal daqui, vamos juntar esses dois aqui, ó, num super raizão, 7 vezes 7. Isso aqui fica 9, 3 menos 3 é 0, e 0 vezes aquele cara fica 0, menos 7 vezes 7, 7 ao quadrado. O que a gente pode fazer com os expoentes índices? Pode anular, então isso aqui fica 9 menos 7, que é igual a 2, tá bom? Então, espero que tu tenha entendido. Se caso ainda ficou alguma parte que não ficou muito clara, por favor, bota aqui nos comentários que eu te ajudo, ou se não, me manda uma mensagem que eu também te respondo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!